O curso de Programação Científica com Python. Hoje vamos ver a segunda parte da nossa aula sobre laços e listas. Então, na aula passada, nós terminamos aqui, né? Bem, nós falamos de listas e vimos aquele exemplo de montar uma tabela onde os graus Celsius são convertidos para Fahrenheit. Então, estamos, ao longo desse exemplo, caminhando para gerarmos uma solução melhor possível, tá? Python tem uma coisa bem interessante também, que a gente já falou que uma lista ela pode conter, não é, qualquer objeto dentro, os elementos dela também podem ser objetos, são objetos na verdade, e podem ser qualquer tipo de objeto. Então, como a própria lista é um objeto, então a gente pode ter uma lista de listas, tá? Bem, então, no nosso exemplo, particularmente, a gente pode ter uma lista de graus de elementos, onde cada elemento tem dois objetos, que um objeto seria o grau em Celsius, o outro objeto seria o grau, a respectiva conversão para Fahrenheit. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Então, vejam aqui esse exemplo, né? Eu vou criar aqui, como a gente mostrou na aula passada, eu vou criar aqui a minha lista de Celsius degrees, né, graus Celsius. Vai ser uma faixa de valores, né, vou usar o range aqui, é uma faixa de valores começando em menos 20 até 41, variando, incrementando de 5 em 5. Começa com menos 20, então vai ser menos 20, menos 15, depois menos 10, e por aí vai até chegar em 41, tá? E o meu F degrees, eu vou montar daquela forma, né, compacta, que a gente viu na aula passada, tá? Onde a gente vai escrever da seguinte forma: minha lista de graus Fahrenheit vai ser uma lista, com colchetes aqui, ó, né? Vai ser uma lista, tá? E essa lista, os elementos vão ser formados como? Vão ser, aí a gente coloca aqui a fórmula, né? 9 dividido por 5, vezes o C, o elemento C aqui, certo? Esse elemento C ainda não é relacionado ao degrees aqui, ó, o elemento C mais 32. E aí quem vai ser C, então aqui ó, a gente viu na aula passada, né? Isso aqui a gente coloca aqui a equação, a equação que a fórmula que vai compor os valores da lista. Então, então, ou seja, para C, sendo cada elemento de C degrees. Então, ele vai pegar para cada elemento de C degrees aqui, vai atribuir a C, vai calcular nessa fórmula aqui e vai compor um novo elemento de F degrees. Tá? Bem, então aqui eu tenho duas listas, né, separadas. Ainda não, apesar do valor ser um relacionado ao outro, mas são duas listas independentes, como a gente já tinha visto. Aqui eu vou criar uma nova lista, e aí eu vou chamar isso de tabela, table 1, porque vai ser mais parecido, né, ela estará mais parecida com a tabela do que com a lista. Então, nessa minha tabela, eu tenho aqui dois elementos. Então, ó, a minha tabela é uma lista, colchetes de novo, e eu tenho só dois elementos nessa minha lista. Sendo que esse meu primeiro elemento é uma lista, a lista C degrees. O segundo elemento é F degrees, então os valores em graus Celsius e os valores respectivos em Fahrenheit. Se a gente for imprimir isso aqui, como é que vai ficar? Então, se você imprime aqui, ó, o elemento 0, certo? Ele vai imprimir o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento da lista? O primeiro elemento da lista, que é o elemento 0, é o C degrees. Então, ele imprime aqui, ó, o primeiro elemento é um range de menos 20, 41, 5. Tá? De forma compacta, ele não vai imprimir todos os elementos, certo? Tá? Ele vai imprimir que você tem um range aqui. O segundo elemento é o elemento índice 1, tá? Que é o F degrees. Aí aqui ele já vai imprimir todos os valores em Fahrenheit.
certo? Aqui houve uma quebra, né? Ó. Então, esse aqui é 104, tá? O último elemento. Se você quiser um elemento específico da tabela de Degrees, né? Então, você vai dizer, eu quero, imprima para mim quem é o primeiro elemento, no primeiro elemento, ou seja, C degrees aqui, né? No primeiro nível da sua lista, né? Em C degrees, quem é o elemento índice 2, ou seja, o terceiro elemento. Aí ele imprime aqui, ó, menos 10, certo? Então, porque o terceiro elemento, ó, então aqui, ó, menos 20, depois vai imprimir o variando de 5, o segundo é menos 15 e o terceiro é menos 10. Então tá aqui. Né? Lembrando que o índice 2 indica o terceiro elemento, porque começamos com 0. Se quisermos aqui imprimir o primeiro elemento, então o quarto elemento, vou fazer assim, quarto elemento da tabela Fahrenheit. Então, né, da coluna Fahrenheit. Então, Fahrenheit é o segundo elemento da tabela, e ele é uma lista, e dessa lista, vamos querer, se a gente quer o quarto elemento, então a gente coloca 23. Quarto elemento, 1, 2, 3, 4, é aqui, 23. Então, se a gente imprime, tá aqui, ó, 23. Certo? Então, é assim que a gente vai acessar. A gente pode até colocar aqui para ajudar vocês quando vocês forem estudar o que vai ser o quarto elemento, né? Se for em inglês seria assim, mas vamos estar aqui. Aqui, quarto elemento. Certo? Uma portuguesada aqui. Tá? Vou executar o resultado no muda, um comentário, né? Bem, aí existe uma coisa interessante também em Python, que a gente pode, que a gente pode montar uma tabela de colunas ou uma tabela com linhas. Então, essa tabela que a gente criou, né, esse table 1, lá está table, né, mas aqui está table, mas é table 1, né? Assim, essa tabela table 1, ela é uma tabela com duas linhas. Então, você pode imaginá-la como uma tabela comprida na horizontal. Tá? Se você quiser agora fazer uma tabela com duas colunas, C e F, transformar ela numa tabela vertical, a gente poderia fazer da seguinte forma. Então, eu vou fazer aqui e vou explicar para vocês, certo? Então, vamos criar aqui agora uma tabela 2, tá? Diferente da tabela 1 que a gente fez. Então, uma opção de criar essa tabela 2 eu vou criar aqui table 2 vazia. Eu vou mostrar duas formas, tá? Uma mais clássica e uma mais compacta. Então, table 2 a gente começa com ela vazia. A gente pode fazer um for e aí criar duas variáveis, C e F. Essas C e F estão, né, são elementos do zip. Então, eu peguei aquelas duas listas anteriores, C degrees e F degrees, compactei elas usando o zip, tá? E C e F serão, para cada iteração do laço, um elemento, C vai ser um elemento de C degrees, F vai ser um elemento de F degrees. E aí eu crio um elemento, né, uma lista aqui temporária, estou usando aqui, que eu chamo de row, né, uma linha, que vai ser uma linha da minha tabela, com um elemento C e um elemento F. E pego a tabela 2 e faço um append, ou seja, coloco esse elemento no final. E vou repetir isso várias vezes. Então, aqui, na primeira vez, C e F serão os primeiros elementos, respectivamente, de C degrees e F degrees. Pego esse C e F, monto uma linha com ele, com esses elementos, pego essa linha e jogo, faço um append e jogo na tabela 2. Repito isso, aí aqui C e F serão os segundos elementos, respectivamente, de C degrees e F degrees. Crio, jogo em cima por cima, né? Copio por cima dessa variável row que eu criei, ele vai escrever por cima, e vai dar um append na tabela do segundo elemento de C e F. Tá? E aí vai fazendo até esgotar C degrees e F degrees. Certo? Então, aqui é uma forma de fazer.
Se a gente quiser usar list comprehension, né, lembra que a gente falou na aula passada, que é aquela forma que a gente fez no exemplo anterior, uma forma mais compacta. Então, a gente já faria table 2 igual a uma lista, quer dizer, uma lista com 2 elementos, C e F, tá? Para C e F em zip degrees, certo? Então, uma coisa assim, o list comprehension de Python, ele é bem interessante, né? Porque ele pega tudo isso aqui, né? E você consegue compactar isso em uma expressão apenas. Então, essas duas formas aqui são totalmente equivalentes, né? Se você quiser analisar aqui, ó, para cada interação do for, eu já uso o colchetes aqui, ó, para dizer que crie uma linha da tabela, que é o C e o F, tá? O C e o F, e aí, onde C e F vão ser os elementos de zip. Então, ele vai pegar, na primeira vez, vai pegar o primeiro elemento do zip aqui, ó, vai colocar em C e vai colocar em F, né, os primeiros elementos, e aí, aqui, ó, ele já cria a primeira linha da tabela, né, e guarda em table 2. Aí, ele vai fazer para o segundo elemento, então, ele vai pegar aqui o segundo elemento de C degrees e F degrees, vai colocar em C e F vai ser montado, de C e F vai ser montada uma linha dessa forma. Então, essa aqui seria a fórmula, né? No exemplo anterior, a gente colocou a fórmula que converte Celsius para Fahrenheit, aqui a gente não vai colocar a fórmula. O Fahrenheit já foi criado, né? A lista Fahrenheit já foi criada. A gente aqui coloca direto o valor de Fahrenheit dentro de uma lista, e essa lista vai dentro da tabela, certo? Quiser imprimir a tabela 2, olha o que a gente tem, ó. Tá? Então, o table 2 tem uma organização, certo? Em colunas, né? Então, é uma tabela vertical, né? que é mais comum, né? É mais legível para a gente utilizá-la ou percorrê-la assim, né? Então, vamos lá, se a gente tiver... percebam agora que a gente tem uma lista de listas, né? Se você for ver o detalhe aqui, ó, o que a gente tem aqui é uma lista, a priori. Começa aqui o colchete dela, né? Ela inicia nesse colchete aqui, termina nesse colchete aqui embaixo, tá? Então, nós temos uma lista, sendo que temos vários elementos. Cada elemento é uma lista de 2 valores, certo? Então, aqui o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e por aí vai. Então, nós temos uma lista com várias listas, tá? Então, a gente tem listas encadeadas, é uma forma da gente falar isso em português. Bem, ou alinhadas, né? Também. Uma forma que, no geral, que a gente tem, né? Então, se a gente quiser percorrer os elementos de uma lista e acessá-los, né? Então, a gente coloca aqui, ó. A gente sabe que table 2, você tem que conhecer a lista para você montar o for, né? Você não pode... Então, antes de você percorrer uma lista para imprimir os valores ou alguma coisa assim, você precisa imprimir essa lista, ver o formato dela, né, como a gente acabou de ver aqui. Quando você perceber que é uma lista de listas e cada elemento da lista tem 2 valores, então você tem que fazer algo assim. Então, por exemplo, tem 2 opções, né? Você pode fazer o for aqui, ó, e dizer C e F em table 2. Tá? Então, aqui, para cada elemento de table 2, ele vai pegar o primeiro valor, colocar em C, e o segundo valor, colocar em F. Tá? Outra opção é você dizer, em cada iteração, eu vou medir a linha inteira. Então, aqui eu chamei de row, né? E aí eu digo, olha, me dê uma linha inteira para... Desculpa. Me dê a linha inteira... Aqui. Me dê a linha inteira da tabela 2, e na hora de acessar, imprimir, você vai ter que fazer o seguinte, né? C e F são os elementos de row. Então, na linha, né, para cada linha, pegue o primeiro valor e coloque em C, o segundo valor
coloque em F. Né? Porque essa instrução aqui vai estar dentro desse for aqui. Bem, como é que a gente pode visualizar a organização dessa tabela, né? Aquela primeira opção, Table 1, a gente tinha uma organização, vou diminuir o zoom aqui um pouquinho, a gente tinha a seguinte organização, a gente tem a seguinte organização, é um Table 1 com 2 elementos, lembra? O primeiro elemento é o C degrees, o segundo elemento é o F degrees. E aí, o elemento 0, ele é uma lista, que é o C degrees, aqui eu estou resumindo, né? Com 5 elementos, ela tem mais, né? Mas por questão de ilustração, a gente reduz aqui, certo? Então, o Table 1 tem 2 elementos, o primeiro elemento é o elemento 0, e esse elemento 0 contém a lista C degrees. Isso é uma forma de fazer. Tá? A segunda opção desculpa, e aí o elemento 1 é um segundo elemento da minha tabela, da minha lista, e ele é também uma lista que são os elementos de F degrees. Então, aqui os índices e aqui os valores. Tá? Se você quiser, se a gente for ver a segunda forma, que é o Table 2, já é uma tabela de colunas. Então, significa assim, ó, que a gente mostrou ali. Vou reduzir aqui também, um pouco mais, para todo mundo enxergar. Beleza. Então, Table 2, eu tenho aqui, né, resumidamente, 4 elementos, e cada elemento é uma dupla, né? Então, aqui eu tenho o elemento 0 com os valores em Celsius e Fahrenheit, o elemento 1 com os valores em Celsius e Fahrenheit, né? O elemento índice 2, Celsius e Fahrenheit, então sempre o índice 0 é Celsius, sempre o índice 1 é Fahrenheit, certo? Bem, então, essa é a diferença na prática, e faz diferença, vai fazer diferença na hora de você acessar também, fazer o seu programa e tal, então você tem que estar antenado com relação a isso. Tá? Então, vamos voltar o zoom aqui, para vocês poderem enxergar aqui a continuação. Tá? Python também permite extrair sublistas, né, ou fatias, né, pegar um recorte, cortar só um pedaço da lista. Então, alguns exemplos aqui. Bem, eu tenho uma lista A, imagine aqui, onde tem os elementos 2, 3.5, 8, 10, 12. Então, se você usar essa notação, na lista A, o elemento 2, 2 pontos aqui e deixa vazio, esse 2 aqui é o índice 2, tá? Então, ele vai te dar o elemento, vai criar uma nova lista, certo? Onde essa nova lista é a lista A, mas ela vai pegar do índice 2 até, como não tem limite aqui, até o fim. Então, vai pegar do índice 2 até o final da lista. Então, vai pegar aqui, ó, o índice 2, lembrando, né? Começa com 0, 0, 1, 2. Então, é 8 até o final. É por isso que a saída aqui vai dar 8, 10, 12. Aqui, se a gente colocar 1, 3, é o índice 1 ao índice 3. Lembra que em Python, o final aqui é intervalo aberto, né? Então, aqui, ó, é o índice 1, tá? Até o índice 3, mas não incluído. Então, aqui, ó, índice 1, 0, 1, 3,5, certo? Até o índice 3, 2, 3, mas aqui é intervalo aberto. Ou seja, o último aqui, o final, não é incluído, então ele pegou 3,5 e 8. Tá? Aqui, mesma coisa, você pode inverter, né? Colocar aqui, ó, se você não delimita o início, ele vai pegar do início da lista até o índice 3, não incluindo o próprio índice 3. Então, aí a gente tem 2, 3,5 e 8. A gente também pode usar o número negativo aqui para virar a contagem. Então, funciona como se fosse uma lista circular, certo? Então, a gente pode colocar aqui. Então, isso aqui vai do índice 1, aqui, até o quê? O final, né, a gente pode interpretar assim, o fim da lista menos 1. Né? O último índice menos 1. Então, isso vai dar o penúltimo elemento, certo? Então, aqui, ó, ele pegou, ó, lembra que a lista é até 12, né?
Então, ele vai pegar aqui, ó, o índice do índice 1, que é o 3.5, certo? E aqui, ó, o último elemento, menos 1. Então, ele retornou até o 10. E se você não colocar limites, ele vai pegar a lista toda, certo? Que é esse caso aqui. Tá? Então, essas sublistas, elas são cópias das listas atuais. Então, se você fizer uma operação em cima de uma cópia dessa, você vai estar modificando a cópia e não modificando a original, certo? Você pode fazer uma coisa assim, ó. A lista B recebe A, assim, né? Eu não vou apagar ali, assim, ó. Então, B vai receber todos os elementos de A e B vai ser uma cópia. Se você mexer no valor de B, você não altera a lista A, certo? Então, essa é a explicação. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que esse trecho de código faz, certo? Bem, deixa eu executar aqui. Pronto. Voltar aqui, né? Pronto. Bem, então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse trecho de código, né? Então, aqui, ó, lembra da nossa table 2, né? Então, aqui eu vou dizer, olha, pegue todos os elementos C e F na tabela 2, tá? Sendo que a tabela 2 não está completa. Então, o que é que vai ser aqui a tabela 2, ó? Começa daqui, né, vamos analisar a ideia. Então, aqui tem, como tem 2 pontos aqui, então eu estou pegando uma sublista, né? A sublista de table 2. Então, me deu um pedaço de table 2, tá? Onde que seria table 2, começando daqui até aqui. Certo? Bem, e aí, o que é que isso quer dizer? Então, aqui, ó, pegue table 2 do índice menos 1, desculpa, do índice do elemento menos 1, certo? Até o índice do elemento 2, tá? Então, aí vai montar esse intervalo. Vamos rodar aqui para ver. Ó, o que é que ele está dizendo? Ó? Ele viu aqui um erro, né? Menos 1, o valor menos 1 aqui, ó, não está nessa faixa de valores, certo? Aí, por que isso acontece? Vamos ver aqui. Opa, peraí. Deixa eu mudar aqui o código. Que valores são esses, né? Que ele está... Vou comentar aqui para não confundir, certo? Então, eu vou imprimir aqui de novo o table 2 para a gente recapitular. E vou imprimir esses 2 índices aqui, ó. Certo? Então, vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui início e fim. I e F, tá? Aí vou imprimir aqui I e vou imprimir junto, I e F. Tá? Então, a minha table 2, né? A minha table 2 está aqui, ó. Os elementos de C degrees, né? Desculpa, deixa eu imprimir C degrees, que é melhor. Vai começar. Então, C degrees, porque C degrees é um range, né, que começa em menos 20 e vai até 41, tá? Então, esse index aqui, ó, é um elemento que não existe nessa lista. Se eu colocar aqui menos 20, vai ser menos 15, né? Próximo, né? Vou colocar o segundo elemento. Começa com menos 20, incrementa. Então, essa minha lista agora, eu vou começar do elemento, o índice do elemento menos 15, e vá até, vou colocar aqui, 35. Certo? Então, ele estava dando erro porque eu estava colocando um valor aqui que não existia na lista,
aí ele não conseguia me retornar o índice desse valor. Né? Então, vamos por partes. Então, aqui ele já consegue. Então, o elemento I é o índice do elemento menos 15, ou seja, 1. É o segundo elemento. Né? Porque o primeiro é menos 20. E o índice do elemento 35 é 11. Então, agora, se a gente corrigir aqui, ó, vou fazer o inverso, tá? Eu vou comentar isso aqui eu vou deixar, e vou comentar esse print aqui também. Peraí, para não confundir, certo? E aqui, ó, vou fazer uma outra, para ficar mais simples a visualização, depois eu volto para aquela versão. F. Tá? Então fica um pouco mais claro. Então eu quero pegar C e F como sendo os elementos que vão do índice do elemento menos 15 até o elemento 35. Certo? Isso aqui só funciona, né, se eu souber, como eu fiz ali, imprimir a lista, vi quais são os elementos, vi quais são os índices, aí eu coloquei o elemento. Então, você coloca um elemento que não faz parte da lista, como era a versão inicial, e a gente tem aquele erro. Aí aqui, o que é que a gente vai ter? Ó? A tabela, e o print está dentro do for, né? Então, para cada elemento CF dentro dessa sublista aqui, ele vai imprimir C e F. Então, ó, percebam, ele vai pegar aqui, ó, de menos 15 em Celsius, ó, porque aqui é C degrees, né? Do elemento de graus Celsius menos 15 até 30. Certo? Que é aquele, que são o I e o F. Certo? Então, é isso que ele faz aqui. Se a gente quiser, por isso que estava dando aquele erro. Aí, vamos lá. Voltar para aquela versão original. Aí, aqui, em vez de I, eu tenho isso. Em vez de F, eu tenho isso. Tá? E o I e o F e esse cálculo aqui não me interessa mais. Mas o que eu acho interessante mostrar a vocês isso que eu acabei de fazer, é o mais comum da gente fazer na prática. Então, você está com sua lista, você quer percorrer os elementos, você não lembra, então você, quais são esses elementos e os valores que eles estão assumindo, você imprime, pega calcula o índice, de repente, por fora, tem certeza que aquilo ali é o correto, aí depois você pega esse código, coloca dentro do seu for, e aí você vai ter certeza que não vai estar errado, né? Então, se você rodar de novo aqui, cadê? Ele pulou aqui, voltou, né? Então, se eu pego aqui, ó, momento, acho que é isso. E eu executo, aí ele dá o mesmo resultado de antes. Né? Então, aqui o que é que eu estou fazendo, que é a pergunta, o que é que esse trecho de código faz, imprime os valores da tabela, começando em graus Celsius de menos 15 até 35, certo? Então, de menos 15 graus Celsius até 30, desculpa, índice, porque aqui eu caí no truque, né? Até o 35, lembra que ele não é incluído, né? Então, o 35 não está incluso. Se eu quiser imprimir até o 35, aí eu coloco 40 aqui, né? Que é o outro elemento. Agora sim, certo? Eu caí na pegadinha do... Então, é muito comum a gente se atrapalhar com essa questão de índice, certo? Então, cuidado. Bem, então a gente fez um laço, né, sobre a tabela 2, percorre os índices pelos elementos, aqui está 10 e 35, né, ali. Eu vou colocar ali para ficar consistente com o texto ali, ó. Certo? Então, vou colocar aqui 10, primeira coisa, vou mudar aqui embaixo, menos 15, certo? Até 40, a explicação fica batendo, eu fico mexendo no código e a explicação não bate com o exemplo, né? Então, vamos lá. Então, os valores correspondentes ao valor de 10 a 35. Não, de menos 15 a 35. Então, eu coloco aqui, ó, 40, não incluindo o próprio 40. Vou deixar aqui bonitinho para vocês, quando forem estudar, vocês acompanhem o texto correto, né? Botou um parênteses aqui, né? Então, vamos lá, bem rapidinho. Tá? Então, essa é a ideia.
Então, resumindo, uma lista de listas, ou listas encadeadas uma na outra, a gente acaba acessando por índice. A gente costuma dizer também que é uma lista de N dimensões, né? A que a gente fez é bidimensional, tem 2 dimensões, você pode fazer uma lista com 3 dimensões, com 4 dimensões, e por aí vai. Então, uma forma que a gente pode usar para acessar essas listas, uma forma usando índices, certo? E aí, como é que seria? Se você tem uma lista aqui grande, então, você pega aqui, ó, para o elemento I1, na lista, né, ou seja, né, na lista que vai aqui de 0 até o tamanho da lista, aí você pega aqui dentro o I2, dentro da lista índice 1, da primeira dimensão, e aí pega o elemento 3 e percorre os elementos até a segunda dimensão, o I4 até a terceira dimensão, e aí você, quando chegou na última, né, que é o I3 aqui, aí você vai dizer, o meu valor é isso aqui, certo? Então, parece meio confuso, né? E é confuso mesmo. E aí Python tem uma forma mais elegante de fazer isso, que aí você faz o seguinte, eu tenho uma lista, e aí, deixa eu melhorar, eu tenho uma lista aqui, e que essa minha lista é muito grande, né? Ela tem várias listas dentro dela, então você diz, olha, para a lista 1 dentro de SumList, faça o seguinte, percorra ela e coloque a segunda lista em SumList 2. E aí, para ela, percorra SumList 2 e coloque em SumList 3. Depois, coloque em SubList 3, coloque a nova lista em SubList 4. E o valor vão ser os elementos de SubList 4. Certo? Então, aí é mais simples do que essa versão anterior, que é mais clássica, é mais típica de linguagem de programação. Essa daqui é mais compacta, é mais usada em Python, certo? Bem, se você quiser fazer uma interação em uma lista específica, tá? Então aqui tem 1 ou 2 vezes, eu aproveito para corrigir essas coisinhas, para quando vocês baixarem ficar mais bonitinho. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma outra lista aqui, L, que tem 2 elementos. Então, lista porque tem o meu colchete aqui, né? Tem 2 elementos. O primeiro elemento é uma lista de 2 elementos, 9, 7. O segundo elemento é uma lista de 3 elementos. Certo? Então, vamos lá. Vamos percorrer e imprimir os elementos dessa lista. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável row aqui, né? Eu vou determinar uma variável row, então vou dizer, para row é linha, né? Então, para cada linha em L, tá? Faça o seguinte, então, uma linha vai ser essa, a segunda linha vai ser essa. Então, para cada linha, atribua o elemento coluna em linha. Então, para cada linha, pegue a sublista coluna e imprima esse valor de coluna. Então, o que a gente vai ser uma coisa assim. Então, como é que vai funcionar? Vamos acompanhar aqui, né? Ele pega a primeira lista, então é para cada linha aqui, né? Então, para cada linha em L. Então, vamos lá. Pegou a primeira linha L. E aí, ele entra aqui. Aqui, ele vai rodar 2 vezes, porque a minha primeira linha que ele pegou tem 2 elementos. Aí, ele vai pegar em row, ou seja, aqui, nesse elemento, nessa lista, pegue cada elemento dela e coloque um column, e imprima column. Então, ele vai pegar o primeiro elemento 9, imprime, segundo elemento 7, imprime. Acabou esse for. Aí, volta, e tem mais uma interação nesse for aqui, que é, para cada linha em L, aí ele vai pegar a segunda linha, que é essa. E aí ele vai dizer, nessa linha, que é -156, faça o seguinte, né, nessa linha que você pegou agora. Crie o elemento coluna e cada elemento da linha coloque nessa variável coluna. Então ele vai colocar -1, imprime.
Vai dar aqui. Vai pegar 5, um colo, imprime. Aí 6, e aqui, e imprime. Certo? E aí o resultado vai dar isso aqui. Tá? Bem, então aqui um exercício, né, na verdade, mental, simula esse programa na mão, né, mentalmente, que foi o que eu acabei de fazer, certo? É interessante vocês exercitarem isso, para vocês entenderem como é que funciona a lógica das listas em Python, para quando tiver o resultado, vocês saberem como acessar, né? Então, tem uma questão aqui, ó. Como podemos indexar o elemento de valor 5? Como é que você acessaria esse elemento aqui, ó? Certo? O 5. Eu vou colocar aqui abaixo, fora, né? Ó. Se eu coloco aqui, ele vai imprimir várias vezes, não é isso? Se eu colocar aqui, ó, ele vai imprimir várias vezes, ele vai entender que está dentro do for. Não tá. Se eu coloco aqui, ele vai achar que isso faz parte desse for aqui, ó. Vai imprimir 2 vezes, porque eu tenho dois elementos. Não é. Então, vou colocar aqui. Tá? Vou colocar aqui. O que é que eu vou imprimir? Eu quero imprimir o elemento 5. Como é que vocês acham que eu vou indexar isso aqui? Então, vamos lá. A minha lista é L. Qual é a linha? A 0 ou a 1? Então, no caso aqui, é a 1. E aqui, cheguei aqui, estou aqui dentro agora, né? E aí, aqui o elemento 0, o elemento 1. Então, aqui, 1. Certo? E aí, o que a gente vai ter? Eu vou deixa eu fazer aqui, vou colocar aqui um texto. Assim, certo? Elemento 5, fazer assim, vai ficar esquisito, mas... Tá? Que é essa pergunta aqui, né? Vamos ver se ele vai dar certo. Aí, ó. Então, imprimiu aqui primeiro, né, a tabela, a lista toda, e aqui vem elemento 5, 2.5, né? Se eu quiser, se eu mudar aqui, se eu tivesse errado, né? Aqui eu colocasse isso aqui 2, aí ele ia pegar o 6 aqui, né? Tá? Então, aqui é 1. Se eu tivesse trocado e pegado aqui o 0, ele ia pegar o elemento 1 aqui, que é o 7. Então, aqui, ó. Tá? Isso aqui eu vou tirar para quem for estudar também testar isso em casa. Bem, outro conceito de Python é chamado de tuplas. As tuplas são muito semelhantes a listas, mas eles têm uma característica peculiar, é que eles não podem ser modificados. Tá? Então, uma tupla é uma sequência de elementos, parecido com uma lista, mas não é a mesma coisa. Então, se você tem uma tupla, para você criar uma tupla, você usa parênteses. Tá? Então, listas são colchetes, tá? Não esqueça. E aqui são parênteses. Esses elementos, eles são constantes, não podem ser modificados. Aqui, tem a observação que a gente pode... Deixa eu só comentar isso aqui. Que a gente pode, em Python... Pode, né? Python 3 também. Pode remover os parênteses, então os parênteses não são obrigatórios. Então, se você criar uma sequência de elementos assim, e não colocar parênteses, não colocar colchete, nada, ele vai entender que é uma tupla. Tá? E aí tem um porém. Tuplas não podem ser modificadas. Então, isso aqui é uma tentativa de modificar. Então, pega o elemento índice 1, né, que é o 4 aqui, mude para -1. Quando você rodar ele, erro. Não pode. Se eu tentar fazer um append, pegue a tupla T e jogue o elemento 0 no final. Erro. E ele vai dizer aqui, ó, attribute error, né? Tuple, object has no attribute append. Quer dizer, não existe essa função append numa tupla. O erro aqui, ó, a mensagem aqui já é mais direta, da anterior, né? O objeto tupla não suporta assignment, atribuição, né? Então, você não pode atribuir um item a um objeto do tipo tupla. Ele é protegido. Tá? Isso tem algumas vantagens, né? Por que alguém inventa uma coisa dessa? Mas aí vamos lá. Tentar deletar o elemento 1. Também erro. Certo? E aí as outras operações
com tuplas, você pode fazer. Então, você pode aqui, ó, aumentar o tamanho dela. Então, você pode somar duas tuplas aqui, no sentido de adicionar mais elementos nela. Então, ela tem esse tamanho aqui, né, ela vinha até aqui, aí você diz, olha, T agora, a tupla T vai ser T mais, então, menos 1 e menos 2. Lembram que essa operação mais, quando a gente fala de listas e tuplas, é uma questão parece mais operações de conjuntos, né? Você unir dois conjuntos e não é soma aritmética, tá? Dos valores. Até porque aqui tem strings, ele ia se confundir tudo, né? Não ia dar certo. Você pode acessar os elementos, você acessa via índice, né? T índice 1 é 4, você pode fazer subtuplas, né? Ou fatias. Então, o elemento de índice 2 até o final, que tupla é essa? Aí vai pegar aqui, ó, 0, 1, 2, de 6 para frente. O elemento 6 em T, quer dizer, o 6 faz parte da tupla T, aí ele retorna true, tá? Porque ele está aqui. Então, as operações são semelhantes às listas, tá? Então, aquela pergunta que eu fiz, por que a gente vai usar tuplas se a gente já tem listas? Né? E listas ainda são mais complexas, porque listas podem ser modificadas. Então, as tuplas são interessantes justamente porque elas não podem ser modificadas. Lembrando que os programas que muitas vezes que a gente faz, eles crescem de tamanho e fica difícil você controlar muitas vezes as modificações. Então, as tuplas, elas protegem o programa de erros de programação seus e de outras pessoas. Então, por exemplo, se você quer criar uma lista com os dias da semana, em português, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Porque aí, quando você for fazer alguma operação, aí você pode dizer assim, vai ser no dia tal. Então, ao invés de dizer, esse evento vai ocorrer no dia índice 1, índice 2, você quer substituir esse índice pela palavra, segunda-feira, terça-feira. Então, você pode criar uma tupla, dias da semana, tá? E aí coloca os dias da semana, e aí sempre que você for acessar, e você colocar lá, o dia 0 vai ser o domingo, o dia 1 vai ser segunda-feira, e por aí vai. Então, o seu código vai ficar mais organizado, e você vai ter certeza que ninguém vai, por erro de programação, mudar um valor dessa tupla e bagunçar todo o seu código. Então, essa questão de ser protegida tem utilidade, tá? Então, tuplas são bastante usadas, e outra coisa, as tuplas, elas têm um processo de execução mais rápido do que listas, tá? Então, Python consegue executar elas mais rapidamente do que listas, tá? Pela forma interna como elas são interpretadas, tá? E a gente vai ver lá na frente que tuplas podem ser usadas como chaves para dicionários. A gente vai falar ainda sobre dicionários, que é mais ou menos uma aplicação disso que eu estava falando, né, para vocês. Então, você criar um dicionário que linka número a dias de semana, né? Que linka, por exemplo, o código de um funcionário ao nome do funcionário. Então, isso é um tipo de implementação que tuplas ajudam bastante, e a gente vai falar sobre dicionários mais à frente, tá? Então, varrer elementos de tuplas é a mesma coisa, né? Com while ou com for, certo? Não há diferença. Aqui tem uma tabelinha aqui com outras operações que a gente pode fazer com listas, um resumão, certo? Então, deixei aqui em inglês para consulta de vocês, e a gente vai ver também, existem muitas... É um resumão aqui dos comandos que a gente viu e outros aí, tá? Bem, e aí vamos para um exemplo e um exercício para vocês fazerem em casa, tá? Esse arquivo aqui, ele não precisa vocês baixarem, porque esse arquivo está no exemplo. É um arquivo com a quantidade de horas de incidência solar na cidade de Oxford, né, no Reino Unido, para cada mês, desde janeiro de 1921 até dezembro de 2009. Cada linha é um ano,
cada coluna é um mês. Então, um exemplo aqui, a primeira linha aqui é o ano de 1929. Então, janeiro, em média, fez 43,8 horas de sol, fevereiro, 60,5, março, 190,2 e por aí vai, certo? Então, isso aqui é o que está nesse arquivo, tá? Bem, então, o exercício é o seguinte, a gente escrever um programa, né, e enviar lá pelo formulário, que a gente vai publicar ele, vou colocar ele lá no site, colocar o seguinte, aqui eu peço para vocês colocarem a questão 2 e 3, né, porque a questão 1 está feita aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Então, calcular a média das horas de incidência do Sol para cada mês durante o período total, de 1929 a 2009, tá? Então, a gente quer a média de cada mês. Qual a incidência aqui? Nesse período aqui, quantas horas, em média, de sol teve em janeiro, né? E fevereiro, por aí vai, em cada mês. E aqui, os outros dois, tá? Então, aqui, qual mês teve a maior incidência de luz, tá? De acordo com o calculado no exercício anterior, então a gente vai, depois que a gente calcular isso aqui, vocês vão conseguir modificar esse código para dizer, e qual mês, de todos esses anos, qual foi o mês que teve maior incidência de sol? E depois, por década. Para cada década, aqui, ó, certo? Calcule a média de horas de incidência solar por dia, só que em janeiro e dezembro. Só 2 meses são importantes aqui, certo? Então, vocês vão fazer e vão mandar lá no formulário questão 2 e questão 3, tá? De forma separada. Como eu disse a vocês, vocês não precisam baixar o arquivo, aquela coisa, porque ele está aqui no exercício. Então, o exercício fez o seguinte, e aí eu vou dar uma outra dica daqui a pouco. Criou uma variável data e colocou, que é uma lista, olha o colchete aqui, formada de outras listas, então uma lista de listas, né, são listas encadeadas, e, de novo, né, cada elemento aqui é um ano, e cada lista aqui é um ano, e cada coluna é o valor de um mês. Tá? Então, vamos lá. E aqui está todo o arquivo, certo? Então, tem uma forma melhor, como eu disse a vocês, e aí a gente vai falar sobre ela. Bem, então, como é que foi resolvido aqui, ó? Criamos aqui peraí, deixa eu fazer assim. Criamos aqui uma variável média mensal, certo? E aí, que é uma lista com 12 elementos. Uma lista, então, aqui eu de propósito coloquei 0. Eu iniciei assim, né? Podia ter feito só assim, né? Queria assim uma lista. Vazio, né? Sem isso aqui. Sendo que aqui os elementos não teriam 0. Seria uma lista totalmente vazia. Aqui eu quero, de propósito, colocar 0 em todos os elementos. Tá? E aí eu crio uma lista com um elemento só de 0 e multiplico essa lista por 12. Então ela vai ter agora 12 elementos 0. E aí vou fazer um for month, aqui vai ser o mês, ó, no range de 1 a limite 13, como é, né? Então, como o 13 não é incluído, então vai aqui de 1 a 12. Tá? Que são os meses, tá? De 1 a 12. Bem, aqui eu vou criar a variável m, eu subtraio de menos 1 para fazer correspondência com o índice da lista. Né? Porque o mês 1 aqui, menos 1, 0. Vai ser índice 0 na lista. Tá? Então, por isso tem esse menos 1 aqui. Tá? Bem, o S vai ser a soma dos valores naquele mês, porque o que é que eu vou fazer? Eu quero calcular a média de cada mês, de todos os janeiros. Então, eu vou somar todos as incidências solares, todos os valores de todos os janeiros, e vou dividir pela quantidade de anos. Certo? Então, essa soma vai ser esse S aqui. Quantos anos a gente tem? Qual é a quantidade de anos? De 2009 a menos 1929 mais 1. Essa é a quantidade de anos que tem
na nossa lista, tá? Bem, e aí vamos lá, vamos pegar ano a ano. Então aqui, ó, for year, aqui, ó, no range de 1929 até 2010. Por que eu coloquei 2010? Porque o 2010 não está incluído, então ele vai até 2009. Tá? E aí vamos lá. Vou pegar agora o índice do ano, começando por 0. Então, o primeiro elemento, y aqui, tem que ser 0, que é o primeiro elemento da minha lista. Para ele ser 0, eu faço year, que é aqui, ó, ou seja, o primeiro é 1929. 1929 menos 1929 vai me dar 0. Então, esse é o índice 0. O segundo vai dar 1930. 1930 menos 1929 vai me dar 1. Então, aqui vai pegar o índice 0, depois o índice 1, o índice 2 e por aí vai. E aí, o elemento, lá a data, vai ser o ano, que é a primeira dimensão, que vai me dar qual é a linha, e o mês, que vai me dar a coluna, certo? Então, recapitulando, ó, o Y é o índice calculado aqui em cima do ano, o M é o mês calculado aqui em cima dos meses, tá? Então, aqui, ó, em data, some aqui ano e mês, certo? Então, ele vai percorrer aqui, ó, esse for aqui está dentro desse for aqui. Então, ele vai entrar na parte do ano aqui, primeiro. Primeiro entra na parte do mês, depois entra na parte do ano, e vai percorrer isso aqui e vai somando, certo? Então, ele vai pegar, vai fixar aqui, ó, um ano, então 1929 é o primeiro ano, né? E aí, ele vai pegar 1929, aqui, ó, aqui na nossa tabela. O primeiro ano é aqui, ó. Entrou aqui, 1920, que é grande, né? Desculpa. 1929 aqui, que é o primeiro ano, aí vai pegar o elemento M, que é janeiro. Aí ele vem dentro do for, varia o ano, mas continua o mês 0. Daqui ele pega o mês 0 do primeiro ano. Aí depois ele pega o mês 0 do segundo ano, mês 0 do terceiro ano, mês 0 do quarto ano, tá? Que são os janeiros. Então é o que ele está fazendo aqui, ó. Pegou o ano de 1929, aqui, ó. Então ele vai calcular aqui, ó, pegar o mês. Não, desculpa, ele está fazendo o contrário, né? Desculpa. Então, ele vai pegar aqui o ano e vai ficar variando o ano aqui, fixando o mês. Tá? Então, aqui, foi o que eu acabei de dizer mesmo. Então, ele vai pegar aqui, o mês é janeiro, é fixo, e aí vai pegar, e pega a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, porque cada linha é um ano. Tá? E aí vai somar todos os janeiros, tá? Então, a média mensal aqui, desse mês, que no caso é janeiro, é o primeiro mês, a média mensal de janeiro vai ser S, que é essa soma aqui, dividido por N, que é a quantidade de anos. Então, isso aqui é a média do mês 0. Terminou isso aqui, ó, isso aqui está dentro desse for. Aí vai rodar mais uma vez, mas agora, month, vai variar para 1. Era 0, agora é 1. Então, era janeiro, agora é fevereiro. Ele entra aqui, ó, 0 de novo soma, para começar tudo de novo. N podia tentar estar fora do foco, que é fixo, né? Ele zera a soma aqui, entra aqui no ano e vai variando os anos, mas fixando o mês de fevereiro. Terminou, média do mês de fevereiro é sobre N. Volta, pega mais um month, março. Então aqui, ó, vai ser março, o N vai ser 2, né, 0 e 2. Soma, zera de novo, para não dar problema lá embaixo. E aqui vai variando os anos, mas pegando março. Tá certo? E por aí vai. Aqui, no final, para ficar mais bonitinho, criou-se aqui uma lista com os meses, né, janeiro, fevereiro, e aí vamos imprimir, ó, uma forma bonitinha aqui de imprimir, a gente colocar aqui, ó, nome e valor, vamos zipar aqui, ó, os meses e as médias mensais. E aí vamos imprimir em cada linha o nome do mês e o valor da média mensal. Tá? Entenderam? Eu vou mostrar aqui a vocês uma outra no Sublime. Deixa eu encontrar ele aqui. Espera aí, eu acho que ele está fechado.
Eu vou mostrar aqui para vocês no Sublime. Ele está aqui, escondido. Janela que a gente não sabe, né? Tá, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem, entenderem o que eu estou querendo fazer. Tá? O mesmo programa, tá? Eu faço questão de trazer isso aqui porque é uma mão na roda, tá? Esse exemplo que eu vou dar a vocês. Nem sempre, na maioria dos casos, ninguém vai pegar um arquivo com os dados, como esse exemplo, copiar e colocar dentro do código Python. Né? Fica uma confusão e você tem que colar ele adequado colocar o arquivo adequado para a sintaxe Python. Colocar os colchetes, né, para cada linha, aí para cada coluna usar vírgula e tal. Então, isso vai dar muito trabalho para você. Uma outra opção, você tem o seu arquivo data, aqui, ó. Isso aqui parece mais real, né? O meu arquivo aqui eu chamei de data.txt, tá? Então, esse arquivo data.txt, tem uma linha branca aqui, vou apagar. Ele tem todos aqueles dados. Eu copiei e colei do exemplo, tá? Mas eu tirei aqueles colchetes de Python, né? Seria uma coisa assim, ó. Mas aí eu tirei, tá? Então, não tem. É mais parecido com o caso real. E aí, como é que a gente faz para acessar isso? Veja como o Python é simples. Eu vou me adiantar aqui. Então, existe uma biblioteca chamada NumPy, tá? Que é num de numérico, né, e Py de Python. Então, é a biblioteca para manipular operações numéricas com Python. E coloquei aqui um SNP para simplificar a vida, não ficar escrevendo NumPy, a gente usa só NP, e tal. NumPy tem uma função muito interessante, que é aqui, ó. Gen from txt. O que ele quer dizer isso aqui? Gere para mim uma lista de dados, tá? A partir de um arquivo txt, que é justamente o que eu quero, né? E aqui eu digo o nome do arquivo. Se eu coloco o nome assim, significa que o arquivo, esse data.txt, ele vai estar na mesma pasta do listas.py, né, na hora que você for executar. Tem outra opção que eu vou mostrar para vocês também. E vou dizer que os valores nesse arquivo serão delimitados por vírgula. Você não precisa de dizer que o enter, o fim de linha, também é um delimitador, mas ele é, obrigatoriamente. O que é que significa? Que vai ser o seguinte, ó. Aqui vai ser um elemento, né, separado por vírgula, outro elemento, e aí ele vai criar aquele elemento. Quando tiver o enter, que é aqui o fim de linha, que ele detectou, aí ele vai entender que isso aqui é uma lista, a primeira linha, deu enter, a segunda lista, a segunda linha do arquivo é uma segunda lista a ser colocada no seu arquivo. Tá? Então, no final aqui, como tem várias colunas, ele vai fazer uma lista, né, grandona, que contém uma lista para cada linha do seu arquivo. E cada elemento é uma coluna da sua tabela. Certo? Ou seja, quando você fizer isso aqui, eu coloquei, é o mesmo efeito, tá? É o mesmo efeito do nosso exemplo. Deixa eu encontrar ele aqui. É uma aba. Não é fácil, não. Vamos lá. Procurar ele aqui. Pronto, achei. É o mesmo efeito desse aqui, ó. Data. Tá? Ele vai ter a mesma estrutura desse arquivo data aqui. Tá? Como ele tem... Deixa eu ver se eu acho ele. Pronto. Como ele tem a mesma estrutura, tá? Aquele programa não muda em nada. Eu coloquei o programa aqui tal qual, vou instalar, e ele funciona. Certo? Então, deixa eu rodar ele aqui para vocês, se tudo der certo. Está aqui. Deixa eu fazer assim. Deixa eu aumentar um pouquinho também aqui. Tá. Vou mostrar aqui os arquivos. Ó. O listas está aqui, né? E o data está aqui. Então, se a gente fizer assim, Python 3, listas. Pronto. E aí está a média
de incidência solar de cada mês. Tá? Eu deixei aqui também, ó, comentado, uma outra forma, tá? Que é o seguinte, ó, eu dizia aqui, file name, vou tentar ver se eu preciso incluir uma biblioteca para isso, vai vendo? File name sys.argv, índice 1. E aqui, eu vou comentar também, para não apagar o anterior, que aí ficam com as duas opções, certo? Aqui, vou fazer isso aqui é lixo. Pronto. E ao invés de dar o nome do arquivo, eu vou dar isso aqui, ó, file. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O que eu estou dizendo aqui é que nos argumentos do sistema, o segundo elemento, o elemento 25, eu vou colocar ele em file name. E file name eu vou passar para essa instrução aqui que vai ler o arquivo. Tá? Por que isso? Porque aí, se você faz isso, significa, aqui, ó, que agora, se você fizer aqui, ó, Python 3 listas, ele vai dar um erro. Tá? Aqui, né? Eu tenho que dar um import aqui também. Deixa eu recuperar aqui qual é o import. Aqui, sim. Assim. Import sys. Tá? Para poder usar essa biblioteca aqui, ó, esse módulo sys. Se eu coloco só Python 3 listas, aí ele vai me dar um erro aqui, ó. A sua lista tá vazia. Então, o que é que significa? Por outro lado, se eu agora estou dizendo o seguinte, ó, Python 3 listas, e vou dar um nome, vou colocar um texto aqui, ó, data.txt. Aí o que é que eu estou dizendo para ele? Que esse data.txt, tá vendo? Agora funcionou. Esse data.txt é uma palavra, vai ser guardado em file name. E file name vai ser jogado aqui. Por que é legal assim? Porque você pode rodar depois o mesmo programa com vários arquivos. Vamos supor que você tenha vários arquivos na sua pasta, você quer rodar com vários e tem um resultado. Então, você usa isso aqui, que aí você roda com data, e até também, se tiver em outra pasta, você pode, sei lá, colocar aqui, certo? Aí pega um arquivo de outra pasta, esse arquivo não existe, né? Mas pega um arquivo de outra pasta que você tem e executa. Não precisa estar na mesma pasta do seu listas.py, certo? Então, isso também é bem útil, tá certo? Bem, então, para a gente... Vamos lá, como é que eu volto? Eu ia voltar. Bom, então, esse é o nosso exemplo. E aqui estão as tarefas de casa para vocês, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui. E qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, tá bom? Então, um abraço a todos.